sobre ansiedade. Ok, falar sobre ansiedade é bem amplo. Ansiedade em que sentido, Thiago? Nesse momento que nós estamos aí de quarentena, ansiedade relacionada à alimentação, ansiedade relacionada a gastos financeiros. O povo gostou do tema ansiedade, Dilane também gostou. A Laura sugeriu produtividade e organização de rotina. Tá. O pessoal que deu o tema primeiro aí, que escreveu sobre ansiedade. Tiago falou que tá comendo as paredes da casa. Ei, Elaine, boa tarde, a paz. Então, vamos lá. Nesse momento, pessoal, uma coisa que nós até falamos ontem na live, Tiago, não sei se você se lembra, mas é o seguinte, vou falar um pouco sobre ansiedade, depois eu entro nessa parte de produtividade e organização de rotina, tá, Laura? Nesse momento que nós estamos mais em casa e que nós estamos aí privados da nossa rotina habitual, que nós estamos... Não, mas nós estamos começando agora, tá, Elaine? E a live vai acontecer nesse momento só comigo mesmo, porque a Michele, que me convidou, teve um problema lá com a energia elétrica na cidade dela. Nós vamos remarcar a live do tema que nós iríamos falar juntas, tá? Enfim, nesse momento estamos todos com a nossa rotina diferente. Por mais que tenhamos a organização, vou dar exemplo até meu aqui, tá? Por mais que a minha rotina seja home office a maior parte do tempo, nesses dias agora de quarentena, eu também tinha uma programação feita, né? Que tinha eventos, cursos, viagens, etc. Tudo relacionado a trabalho também. E isso tudo foi alterado. Então eu estou agora usando de uma rotina alternativa que eu estou fazendo ela aos poucos. Porque a gente não sabe também como é que vai estar daqui a alguns dias em relação a já estarmos com a possibilidade de sair de casa e tudo mais. Mas aqueles que estão dentro de casa, o que acontece é que muita gente tinha uma rotina intensa e tinha pouco tempo para fazer qualquer coisa que fosse relacionado a efetivar qualquer tarefa, qualquer atividade com mais calma. E agora nós estamos com mais tempo para isso acontecer. E aí tem uma série de fatores. Quem já vinha tendo um pensamento acelerado e atividades muito aceleradas, essas pessoas agora estão tendo tempo para pensar. E nesse tempo para pensar, como muitos não estavam habituados a ter, está gerando um desconforto que é natural de quem não está habituado com o encontro consigo mesmo, com mais qualidade, com mais tempo. E aí o que acontece nesse momento? E aí, Thiago, pode ser que também esteja acontecendo isso com você, tá? Nesse momento agora, onde nós estamos mais dentro de casa, talvez o número de reuniões, o número de situações que nós tínhamos de trabalho também reduziu. Inevitavelmente reduziu. Por que reduziu? Porque muitos foram privados das suas atividades, né? Outros, nesse momento, justamente por terem sido privados das suas atividades, também reduziram as despesas que tinham com algumas coisas. Então, nesse momento, está todo mundo com um enxugar de atividades a serem feitas, inclusive aquelas habituais de trabalho. Eu já tive, por exemplo, colegas falando comigo que o número de consultas, mesmo com a possibilidade de ter sido transferida para o online, ele reduziu. E reduziu por várias razões. Uma delas, o cliente ainda não é habituado, né, com a consulta de nutrição virtual, por exemplo. Outra, o fato de, nesse momento, muitos dos nossos clientes estarem com a parte financeira também em risco, com a pele em risco em relação a isso. Então, a pessoa pode até ter condição de investir, mas ela pode estar, nesse momento, segurando um pouco para aguardar o que vai acontecer, né? E como nós conversamos ontem, Thiago, como a maioria da população brasileira não faz boa gestão financeira, nesse momento o quadro mais comum é de maioria aí avaliando ou até mesmo já perecendo com o que está acontecendo. Hoje a gente estava conversando aqui em casa, né, em relação a serviços como barbearia. E as pessoas antes iam frequentemente nas barbearias e tudo mais, e agora aqui, por causa de terem fechado, elas diminuíram, né? Você come feito louco à noite. Entendi. Mas essas suas reuniões antes, elas eram todas feitas em casa ou você também ia presencial em algum lugar? Ou então, talvez o conteúdo dessas reuniões, né, que está sendo apresentado.
Porque se você não tinha ansiedade como está agora e está tendo agora, alguma coisa desencadeou isso. Mesmo aqueles que estão tendo um ritmo de trabalho, igual você está contando que aumentou suas reuniões, pode até ter sido isso. Você aumentou o número de reuniões de trabalho e isso para você está te desencadeando uma ansiedade. E agora está sendo virtuais, entendi. Então, talvez o conteúdo das reuniões que você tem atendido hoje também não tem sido o mesmo, né? Por quê? Porque a característica dos pensamentos de todo mundo nesse momento, em maioria, tá diferente, né? Tá diferente. Então, aquelas pessoas que estão agora passando por um período, aí agora vai geral, tá? As pessoas que estão passando por um período, gente, eu tava cheia de anel na mão, tirei todos. Eu fico incomodada às vezes com anel, eu tirei tudo, ó. Tá tudo aqui. Até o meu de noivado eu tirei, tá, amor? Tá aqui, ó. Tá? As pessoas que durante esses dias, isso, são mais pesadas, o pessoal tá agora realmente preocupado, o conteúdo que eles estão trazendo pra você, até a energia das pessoas mudou, né? Então, que as pessoas estão aqui agora olhando, o que eu vou pagar? Só vai dar pra pagar uma ou outra coisa, por onde eu vou, certo? A entrada de dinheiro de muitos profissionais de saúde reduziu, em especial os que não são de emergência, né? Aqueles que não são de emergência trabalham mais com parte estética e tudo mais, nesse momento não é a prioridade. As pessoas vão aguardar. Não é nem que as pessoas não quisessem ir, mas elas vão aguardar. E aí, nesse momento, onde nós estamos dentro de casa, terapia já, exatamente. Onde nós estamos dentro de casa, estamos convivendo com uma rotina junto aos familiares por mais tempo. Tem muita gente que não estava habituado com isso, tá? Muita gente não estava acostumado a ficar com os filhos durante tanto tempo. Já havia passado o período de férias, de carnaval, então agora era o quê? O natural que os filhos voltassem para a escola e que os pais voltassem para o ritmo. Então, uma parte do dia, os filhos estariam na escola enquanto os pais tinham um outro ritmo. E agora está todo mundo junto dentro de casa, né? Tem uma parte boa? Tem, claro que tem. A parte de poder, nesse momento, desfrutar da companhia dos seus filhos de uma forma que você talvez não poderia. Só que quando isso vem associado, aí eu não tô falando que é você não, Thiago, tô falando do povo em geral. Quando isso vem associado com uma preocupação com o emprego ou com a empresa que ficou parado lá fora, isso é muito complicado, porque aí ao invés de ser um momento que a pessoa consegue desfrutar com leveza, isso está sendo pesado. E agora, o momento que nós estamos vivendo, ou então buscar desenvolver inteligência emocional para lidar, vai ser fundamental, tá? Porque se nós não desenvolvermos isso, Lídia, mas vai ser possível desenvolver isso em meio ao caos? Não vai ser possível desenvolver como seria com a gente, com a vida acontecendo e podendo o quê? Eu vou ler um livro que vai me ajudar nisso, eu vou fazer um processo de coaching que vai me ajudar nisso, eu vou buscar psicoterapia porque vai me ajudar nisso, eu vou fazer treinamentos que vão me ajudar nisso. É diferente. Nesse momento, você vai fazer isso, eu vou fazer isso de uma forma, realmente um pouco forçado, mas é o que nós temos nesse momento para fazer. Porque se não for assim, gente, eu apesar de fazer lives aqui, né, com outras pessoas, eu também consigo acompanhar o conteúdo daquelas pessoas que eu considero que são muito relevantes para que eu aprenda com elas. Então, hoje eu já assisti 3 aulas diferentes, 3 lives. Além das coisas que eu fiz aqui, 3 lives eu assisti hoje. E uma das coisas que eu ouvi hoje foi a respeito do número... os casos de suicídio já começaram a aumentar. E a situação aqui no Brasil, ela começou agora. Então, pessoal, tem gente que já vinha de uma situação de fragilidade emocional muito grande. Essa fragilidade emocional, nesse momento, ela tende a piorar se a pessoa não reagir para que ela possa sair da forma como ela vinha, vivendo e pensando, se entregando à tristeza. E se ela continua nesse momento pensando de forma negativa, assistindo coisas que levam ela a aumentar esses pensamentos que são de catástrofe, ou seja, ficar assistindo a TV aberta quando está noticiando coisas que não são positivas.
Lídia, nós vamos ficar fingindo então que tá tudo bem? Não, não é isso. Mas observe por você mesmo, e aí cada um vai observar por si só, tá? Observe por você se você tem uma tendência a ser pessimista, porque tem gente que sabe que tem essa tendência. Eu já fui assim. Eu já fui muito assim durante muito tempo. Foi um treino mental muito intenso para eu não ser pessimista, porque eu vim de uma história familiar de pessimismo, né? Eu tinha, por exemplo, eu trabalho isso muito hoje em dia com a minha mãe, mas a minha mãe, ela tinha muitas coisas que ela falava, tinha muitos pensamentos que eles eram negativos e eles refletiam em mim, mesmo ela sendo uma pessoa muito boa. E essa negatividade que às vezes vinha, esse pessimismo, ele também roubava. Ao passo que todas as vezes, para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás eu tinha uma crença que era o seguinte: se uma coisa pode dar errado, então é melhor eu me ater à possibilidade que vai dar errado, que assim eu não vou criar expectativa e não vou sofrer. Olha o nível que era, gente, isso não tem muito tempo não, isso há uns 5 anos atrás era assim que eu pensava ainda. Se uma coisa pode dar errado, então deixa eu já vislumbrar aqui como é que vai ser dando errado, porque assim eu não crio expectativa. Só que assim como a gente pensa, a nossa vida ela vai tender a acontecer porque ela é influenciada pelo observador, né? De acordo com a física quântica, nós influenciamos o que acontece de acordo com a maneira como nós vemos e percebemos o ambiente. Então, se nós somos negativos, nós vamos fazer com que as coisas na nossa vida realmente aconteçam. É autorrealizável, é a nossa crença. Nós vamos fazer com que aconteça realmente o pior. Por quê? Porque até o tipo de energia que nós temos já é de negatividade. Então, nesse momento, se você agora, com o que eu estou falando, percebe que você é mais negativo, tem uma tendência a pensar que as coisas dão errado para você, que para as outras pessoas parece que as coisas são mais fáceis, e parece que tudo para você precisa dar muito mais te dá muito mais trabalho, você tem que dar muito mais gás para conseguir fazer algo que para os outros parece que flui tão simples, tão fácil. Se você tem essa percepção de você é uma pessoa mais negativa. Você é uma pessoa que tem crenças em relação a si mesmo mais negativas. Então, percebendo isso, é mais uma razão, se você quer diminuir isso e o impacto disso em você, é mais uma razão para você filtrar o que você está consumindo nesse momento, tá? E eu estendo, inclusive, pessoal, para aqueles momentos de relaxamento que vocês estão acessando, por exemplo, a Netflix ou outros canais aí que tem os vídeos de streaming, né? Que distribuem aí as séries e os filmes. Cuidado até mesmo com a escolha dos filmes que vocês fazem. Sabe por quê? Porque os filmes, eles têm a capacidade de fazer a gente entrar no universo do que está sendo vivido ali naquelas cenas, certo? E aí, naturalmente, durante aquela 1h30, 2 horas que você fica diante daquele filme, você entra dentro daquela cena e é como se você, de fato, esquecesse o mundo exterior. Você, de fato, entra ali. E aí, que bom, Marli. Graças a Deus. Marli tá falando aqui, ó, que ela era assim, depois que começou a me acompanhar, ela começou a mudar. Graças a Deus, Marli, fico muito feliz. E aí, o que acontece? E eu tô contando pra vocês que eu também já fui assim, certo? E aí, gente, quando você entra nas cenas dos filmes e você tá lá, aí, por exemplo, ó, eu, no passado, gostava muito de assistir filme de suspense e até filme de terror, porque eu me julgava corajosa para ver filme de terror, para ver filme de suspense. Hoje, baseado no que eu aprendi sobre isso e sobre o quanto o impacto dos filmes tem em relação ao nosso emocional, por mais que eu gostasse desse tipo de gênero de filme, eu não assisto mais. E não é porque eu não goste, é por eu saber o impacto que tem. E como eu cuido da programação da minha mente em todos os sentidos, eu não assisto mais. Então, cuidado com o conteúdo dos filmes que vocês assistem. Sabe por quê? Tudo que você repetidamente vai imergindo ali naquele conteúdo vai afetar o seu estado interno, vai mudar suas emoções. Então, qual é a melhor escolha para esses momentos, então, Lídia? Conteúdos de filmes ou até de documentários que vão ser construtivos, que ao assisti-los, você não só vai adquirir conhecimentos, mas vão reforçar também crenças em você relacionadas ao que já são valores seus. Então, por exemplo, tem muitos filmes que eles são filmes evangélicos, filmes cristãos. E esses filmes, eles têm um conteúdo que eles reforçam valores sobre a família,
reforçam valores sobre a fé, valores sobre a verdade, sobre a integridade, valores sobre sermos generosos uns com os outros, sobre nos apoiarmos. Então, esse tipo de filme nesse momento, por exemplo, é um tipo de filme muito bacana. Por quê? Porque as pessoas que assistirem eles vão terminar um filme como esse mais reflexivas positivamente sobre o que podem fazer para melhorar, vão sentir mais vontade de se reaproximar, por exemplo, da sua fé, da sua espiritualidade. São pessoas que vão sentir mais vontade de valorizar o casamento, a família, os filhos. Então, o conteúdo que tem nesses filmes, eles acabam reforçando valores. Tem alguns filmes também, por exemplo, sobre empreendedorismo, que mostram trajetórias de pessoas que passaram por situações muito delicadas e que ainda assim elas foram tão persistentes, tão determinadas, que aquilo fez com que elas conseguissem atravessar inúmeras barreiras e atingir os resultados de muito sucesso e se tornarem, inclusive, referência. Inclusive, tem muitos filmes desses que são feitos baseados na vida real. E aí, nisso, esse tipo de filme também, dependendo do conteúdo que ele tem, e muitos deles têm um conteúdo muito legal, também vale a pena vocês assistirem, tá? Porque acaba que nós estamos trabalhando, mas também alguns de nós, ou até muitos de nós, também estamos conciliando isso com um momento de lazer, onde estamos o quê? Usando para ver um filme, alguma coisa assim. Então, esse tipo de conteúdo que nós vamos consumindo também interfere na nossa comunicação. Ao final de uma sessão de terapia, quando eu indico para um paciente assistir um filme, ou quando eu indico para ele ler um livro, os livros eles vão trabalhar a qualidade dos nossos pensamentos, tá? Nós formamos imagens mentais e pensamentos a partir da nossa leitura. Nós vamos criando as próprias imagens de acordo com a nossa imaginação. Trabalha os nossos pensamentos. Já os filmes e tudo que é relacionado a vídeo, tá? Filme, série, eles vão trabalhar o nosso emocional. Então, se você quer ficar com um estado interno de um emocional mais alinhado e mais calmo, a melhor opção agora, quando você for consumir um conteúdo da Netflix ou dessas outras variáveis aí, Amazon Prime, etc., que você escolha pensando a partir do que eu estou explicando para vocês agora, tá? Se eu já sei que esse tipo de filme vai influenciar meu estado interno, eu vou preferencialmente optar por conteúdos que vão trazer congruência com os meus valores. Se não, a hora que eu terminar de assistir um filme como esse, eu vou estar me programando de forma passiva, conteúdo que vem de fora para dentro, me programando para me distanciar dos meus valores, e aí não faz sentido, tá? E essas pessoas que hoje estão com mais ansiedade, como eu falei no começo aí, quando o Thiago trouxe a questão, a ansiedade, ela já é, junto com a depressão, um mal do século, né? Porque a dificuldade que as pessoas têm hoje de viver no momento presente, de se colocarem 100% presentes no aqui e no agora, foi o que deu tanto espaço para começarmos a falar sobre meditação, a falar sobre mindfulness, a falar sobre várias coisas que nos auxiliam como ferramentas a nos colocar no momento presente. E onde é que foi que tudo isso começou a se perder? Quando nós começamos a acelerar o processo da nossa vida, principalmente utilizando redes sociais, principalmente utilizando a internet. Hoje, nós não só temos um computador pessoal, como a maioria de nós tem. Um computador pessoal, um tablet e um celular. A maioria de nós tem isso. E aí, nós temos um desses três o tempo todo com a gente, né? O tempo todo. Nós fazemos quase tudo junto do nosso telefone. E aí, o fato desse nosso telefone estar o tempo todo com vídeo, com música, com conteúdo escrito, o tempo todo ele está nos transportando para fora de nós, ao invés de nos transportar para dentro. E faz parte mesmo, o tempo inteiro nós estamos ou com celular, ou com tablet, ou com computador. Ou estão, se bobear, tá com os três, igual eu tô aqui agora, com o telefone e o computador, só não tô com o meu tablet aqui perto agora. E aí, essa ansiedade ela começou a aumentar à medida que nós começamos a usar essas ferramentas que facilitaram a nossa vida, mas elas nos transportam para fora de nós. E isso, gente, não vai mais passar, não vai mais mudar, tá? Eu estava assistindo uma aula agora à tarde, ano passado, em dezembro, eu fui para o Vale do Silício e fiz uma imersão lá e entendi para onde é que o mundo vai rumar agora com tecnologia, informações, dados, internet, tudo isso junto.
E aí essa aula que eu estava assistindo agora há pouco, uma das coisas que a pessoa que estava ministrando a aula falou foi o seguinte: as empresas agora que ainda estão pequenas ou começando a usar inteligência artificial, que é o uso, dentro dos dados que foram coletados, o uso de inteligência artificial, tudo feito pela robótica mesmo para poder processar esses dados, elas vão começar isso à sua maneira, dependendo do tamanho da empresa e do número de dados que as pessoas têm, que as empresas têm. E aí, quando são poucos dados, a máquina, ela lida pior do que o humano lida melhor. Quando são muitos dados, a máquina supera o humano. E uma das coisas que ele falou no final foi o seguinte: se a sua profissão hoje, ela é capaz de ser substituída por uma máquina, e eles até citaram o exemplo dos atendentes de telefone antigamente. Quando você queria fazer uma ligação internacional, tinha a intermediação de uma telefonista mesmo. E ela fazia a chamada para você. Isso acontecia muito, como ele estava falando lá nos Estados Unidos, né? Isso acontecia muito. Então, você ia fazer uma chamada internacional, a telefonista que redirecionava a chamada. Hoje, isso tudo é feito de forma artificial, sem intercorrência humana. E, gente, com essa mudança que nós estamos tendo agora, é um momento para pararmos e pensar o quão humanos, de fato, nós temos sido. E uma outra pergunta que ele fez: quantas pessoas vocês acham que daqui a alguns anos elas ficariam confortáveis, por exemplo, em ter uma máquina operando o cérebro delas, sabendo que a chance de erro é muito menor? E quantas pessoas vocês acham que vão preferir ter uma enfermeira que é uma máquina, que é um robô? O que ele quis dizer? Aquelas profissões que têm condições de nós sermos extremamente humanos, e ele não falou somente profissões como a minha, na psicologia, assistente social, mas ele citou, por exemplo, até advogado que consegue trabalhar com resolução de conflitos, consultores, ele usou até o exemplo de consultores financeiros, que vão trabalhar com aconselhamento. Ou seja, é um momento para você refletir também, diante dessa ansiedade que está todo mundo, o quão humano você tem sido, sabe? E foi isso que ele falou na aula, e é muito legal, porque nessa nossa ansiedade, é mais do que nunca um apontamento do quanto nós estamos precisando olhar para nós e o quanto nós estamos precisando desenvolver a nossa humanidade de novo. Porque nós nos conectamos tanto para fora, nós nos conectamos tanto com o que está na nossa tela do telefone, com as pessoas virtualmente, mas mais do que nunca, as pessoas durante esse período de reclusão estão demonstrando o quanto que elas precisam e querem o calor humano, o quanto elas precisam e querem ter contato. Por mais que agora nós tenhamos por A mais B N provas de que as empresas vão rumar para dados, tecnologia, internet, e que tudo vai ficar mais virtual do que antes, e isso agora, com a nossa impossibilidade de termos um encontro presencial uns com os outros, está trazendo para aqueles empresários e empreendedores que ainda não tinham tido essa clareza, estão tendo agora a força. Olha só o meu negócio, como ele não está, ele está muito ainda no presencial, ele não está no virtual. Nesse momento eu estou sendo atingido de uma forma até mais grave, né? E agora eles estão tomando essa consciência, mas ainda assim, mais do que nunca, nós, humanos, estamos demonstrando o quanto para nós é importante o contato humano, o quanto para nós é importante estarmos uns com os outros. É importante, vai continuar sendo. E aí, os profissionais que vão deslanchar de agora para frente são aqueles que, dentro das suas áreas, são pessoas extremamente humanas. Como assim, Lídia? O ser humano, ele deixou de ser humano. Como assim, Lídia? Deixou. Nós começamos a entrar num modo piloto automático tão grande, nós começamos a entrar num modo de fazer trabalhos com velocidade, com rapidez, de preocupar com produção, eu preciso produzir, eu preciso de produtividade. E quantos de nós não estávamos trabalhando de forma profunda a nossa capacidade de nos desenvolvermos como humanos, e então nós não estávamos sendo empáticos como nós poderíamos ser. Eu já falei com vocês aqui esses dias sobre a empatia. Quantos de nós não estávamos sendo empáticos como poderíamos ser? Quantos de nós não estávamos preocupados nessa interação franca, sincera, verdadeira uns com os outros? Estávamos muito voltados para nós mesmos. E nesse momento, o profissional que vai deslanchar
mesmo trabalhando junto com a inteligência artificial, mesmo trabalhando junto com dados, e eles até citaram lá na aula que um profissional lá nos Estados Unidos, considerado bom, experiente com inteligência artificial, ele tem que ter 10 anos de treinamento trabalhando com dados. Isso é coisa pra caramba. Então, pensar que agora você vai virar um profissional da tecnologia não faz muito sentido. Mas pensar que a tecnologia ela precisa fazer parte da sua empresa, senão a sua empresa vai perecer, é um fato e nós estamos comprovando isso mais do que nunca. Eu aqui em casa, por exemplo, durante esses dias, nós conseguimos, através de empresas tecnológicas, continuar vários serviços que a gente precisava. Por exemplo, eu entrei num site, antes eu ia presencialmente na loja de suplementos e comprava as coisas. Dessa vez, a gente entrou no site, comprou tudo direto do site, eles vão entregar aqui em casa. Se essa empresa não tivesse todo esse serviço muito bem feito, muito bem desenvolvido através de um site, teria sido possível manter a compra deles? Não. Só que a loja que eu comprava, ela não tem o mesmo serviço que essa marca. Então eu fui para a marca dos suplementos que antes eu comprava dentro de uma loja multimarcas para comprar. Por quê? Porque essa marca já tinha. Então, assim, o comportamento de compra do consumidor, ele vai mudar. O seu comportamento vai mudar, o meu também vai mudar. E aí, porque agora, pessoal, mesmo que nós saiamos para as ruas, mesmo que agora o lockdown ele mude e a gente comece agora para as pessoas ficarem em casa, né, vertical, esse isolamento vertical que vai ser só para os grupos de risco e tudo mais, mesmo que isso aconteça, as pessoas durante bastante tempo ainda vão ficar apreensivas. Vocês acham que as pessoas vão continuar viajando como viajavam? Não, vão continuar apreensivas. Vocês acham que os lugares onde tinha aglomeração, como shows, eventos, que tinham muitas pessoas, vocês acham que as pessoas vão continuar indo? Durante esses primeiros dias, eu pergunto para você, você iria? Sabendo que nós ainda estamos no começo da pandemia, podendo agora voltar às ruas porque a nossa economia não vai suportar ficarmos todos em casa, então isso vai acontecer. Porque o número de problemas que nós vamos ter se ficarmos todo mundo em casa em relação à parte econômica vai ser maior do que o efeito da pandemia. Então, pensa bem, você iria? Eu pergunto para você, você iria? Se agora você pudesse, a partir de daqui a 2 semanas, sabendo que aqui no Brasil, o que fez o número de casos não ser grande ainda é o fato de todo mundo estar respeitando e ficando dentro de casa. Então, as próprias pessoas que estão dentro de casa estão evitando que o vírus continue se manifestando, mas vai se manifestar à medida que nós formos voltando, e todo mundo vai pegando, vai se curando e vai se imunizando, né? Alguns vão perecer? Vão, como perecem de outras doenças também, da gripe H1N1 e etc. E aí o que acontece? O comportamento do consumidor vai mudar, e se você que está aqui não entender isso, você que tem já tendência à ansiedade, entenda, talvez você está me ouvindo, você é funcionário. Talvez você está me ouvindo, você é autônomo, é empreendedor, é empresário. Caramba, entenda, vai mudar. O seu está mudando e o de outras pessoas vai mudar. Mãe, é bom que a senhora tenha acostumado, porque a senhora é grupo de risco, vai continuar em casa, tá? Se acostumou, é bom que esteja acostumada mesmo, porque estamos de olho no seu comportamento. Fique em casa. E aí, se você não pensa agora em como é que você vai se comportar com o seu trabalho, como é que você vai se comportar de agora para frente, porque é o momento de nós nos reinventarmos, você vai sofrer mais com a ansiedade. E aí você vai começar a arrumar outros problemas, porque você não tendo sanidade mental, você não tendo um emocional bem cuidado e fortalecido, você vai ter prejuízos para trabalhar, porque a pessoa que está extremamente ansiosa não trabalha com a mesma capacidade produtiva. Pode ser que você, assim como o Thiago comentou, que chega à noite ele está tendo mais apetite, e aí no caso dele, depois ele explicou, deu para entender, tá? Ele estava acostumado com as reuniões presenciais no escritório dele, começou a ter as reuniões virtuais, aumentou o número de reuniões, mas os clientes dele vieram com demandas agora que não são o mesmo tipo de demanda. As pessoas agora estão um pouco mais apreensivas. Com certeza o tipo de conversa que ele está tendo agora são coisas que a própria pessoa já vem com uma energia de ansiedade e preocupação. Isso está impactando nele também. E isso pode estar acontecendo com vocês também, de alguma forma, tá? Basta que vocês avaliem, basta que vocês pensem, pensem o que é que vocês podem fazer de agora para frente. Porque senão daqui a pouco vai estar todo mundo com peso aumentando, tá?
Daqui a pouco vai estar todo mundo com a imunidade mais frágil ainda por causa da quantidade de estresse que nós temos. Então, mesmo que a pessoa esteja comendo alimentos saudáveis, o estresse ele faz a gente atrapalhar a nossa microbiota do intestino. O estresse faz a gente ficar com a microbiota do intestino alterada, e isso altera a absorção dos nutrientes. E se altera a absorção dos nutrientes, faz com que a gente fique mais suscetível a ter uma imunidade mais baixa, tá? Pessoas que talvez não estão conseguindo dormir bem, eu, graças a Deus, consegui regular meu sono, consegui agora ir pra cama e dormir, tá? Graças a Deus. Então, continuo levantando cedinho e começando meu dia produtiva. Vocês estão acompanhando a live aqui do Lasquinha do Céu às 6 da manhã. E graças a Deus eu consegui, pretendo o que agora? Ajustar o horário para dormir cada vez mais cedo, né? Era o meu comprometimento comigo em relação a isso. Mas nesse momento, pessoal, é o momento de você pensar e se reinventar. Eu não sei se você se considera alguém criativo, mas é o momento de você começar agora a ser o mais criativo possível e você pensar em todas as alternativas que você poderia, pensando nisso que eu falei. É hora de sermos mais humanos do que nunca, porque a tecnologia que está fazendo parte da nossa vida, isso não vai parar, vai continuar, o comportamento nosso está mudando e vai continuar mudando. Ontem vocês viram na live que eu falei com o Ricardo, e ele falou dos supermercados que substituíram alguns dos caixas, e já tem aqui a Amazon Go, que não tem pessoas trabalhando no supermercado. Tudo é feito de forma... você sozinho entra, você pega seu produto, você passa no caixa, você paga, você sai. Então, se está começando a ser substituído, entenda, pode ser que nas cidades do interior isso demore a chegar, mas vai chegar, tá? Mas vai chegar. E aí é hora de você se reinventar. É hora de você já pensar em estratégias. Como é que eu posso conduzir o meu trabalho de agora para frente? Para onde é que vai rumar o comportamento do meu consumidor? O setor que eu trabalho é um setor que foi muito afetado? Será que a hora que as pessoas puderem sair de casa, o meu cliente vai voltar correndo para mim? Ou o meu cliente ainda vai ficar mais apreensivo porque o meu trabalho é um trabalho que expõe ele a um risco de contaminação mais rápida? Para pensar. Elaine, você, dentro do seu trabalho, tanto da questão das roupas quanto da consultoria, você pode fazer tudo de forma virtual. Tudo de forma virtual. O seu trabalho é um que pode ser todo feito de forma virtual, igual o meu trabalho. O meu trabalho, por mais que nada substitua o contato humano, eu também amo atender terapia presencial, as consultas presenciais, mas o que eu faço, que é dar aulas e atender pacientes, ainda mais agora que o Conselho de Nutrição liberou o atendimento virtual até agosto, pelo menos. Eu torço para que isso permaneça depois. Eu consigo fazer o meu trabalho todo virtual. Eu consigo fazer o meu trabalho totalmente virtual. E vocês já sabem que eu vinha de 1 ano trabalhando 90% do tempo online. Isso não vai mudar. O que vai mudar é que agora eu vou pensar em estratégias de tornar isso ainda mais eficiente, cada vez mais eficiente. E você está nesse momento também, gente. Não deixem para pensar depois que vocês tiverem a liberação para pisar para fora de casa, não. Não deixa para pensar depois, não, porque nós estamos vindo desse momento aí parados, né? Parados à força. Parados, quando eu falo, gente, não é sem trabalhar. Parados à força que eu falo é presos dentro de casa. Hoje é quinta-feira. A última vez que eu pisei fora da minha casa foi terça-feira da semana passada. Então hoje tem 10, 11 dias que eu tô sem pisar lá fora. Eu só vejo a rua, porque o meu apartamento ele tem muito vidro, né? Vocês já viram a vista linda que eu tenho aqui. Só por isso eu não saí na porta do meu apartamento nenhum dia, desde terça-feira passada. Então, na hora que nós tivermos a permissão para sair, se pergunte, como é que eu de fato vou sair? Por exemplo, uma das coisas que eu fazia, academia, fora, e manicure. Eu ia muito também no salão, fora. Fora isso, eram as minhas viagens, era aeroporto várias vezes no mês e tal, para poder participar de eventos, cursos, treinamentos, reuniões. Só que agora, durante um tempo, eu também provavelmente não vou manter o comportamento anterior. Então é o momento de nós agora cuidarmos da nossa saúde emocional, usar da nossa criatividade a nosso favor. Nesse momento, sem sombra de dúvida, a pessoa e o profissional que tiver inteligência emocional mais bem desenvolvida vai se destacar, vai sair na frente. Por quê? Porque vai ter cabeça para pensar no que fazer.
Ah, Lídia, mas pessoas em momento de questão de sobrevivência, elas agem. Agem, mas agora agir sem estruturar e sem pensar antes, você vai sair atropelando, vai sair se atropelando nas coisas, aí sabe o que vai acontecer? Sem planejamento, vem uma próxima crise, de novo vai estar você perecendo, vai estar de novo você apanhando porque não se estruturou, porque não pensou. Então agora pense de uma forma inteligente, se desenvolva. Tenha cuidado com a sua saúde emocional. Preste atenção no que você está consumindo de conteúdo. Se esse conteúdo está te ajudando a construir uma nova linha de pensamento ou se esse conteúdo está só te distraindo. Você tem a oportunidade de fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Por mais que eu quisesse, por exemplo, que todos vocês, as coisas que eu aprendi, que todos vocês aprendessem, eu não consigo entrar na cabecinha de cada um de vocês e fazer isso tudo funcionar. São só vocês que são capazes de fazer. Então, agora aproveitando que eu já falei isso, né, que foi mais amplo sobre a ansiedade, pegando agora a parte de produtividade e organização, que foi a pergunta que a Laura fez, né? Como que eu vou ser mais produtivo e organizado agora? A produtividade, pessoal, ela não diz respeito a você fazer muitas coisas durante o dia. Não é o número de atividades que você faz que vai dizer se você está sendo produtivo. Mas se a qualidade das coisas que você faz estão relacionadas com os objetivos que você tem. Lídia, eu não sei quais são meus objetivos. Então agora é a hora de você sentar e olhar para dentro de você e pensar o que eu quero fazer. Quais são meus objetivos daqui a um ano? Ah, Lídia, eu não consigo. Então é mais um indicativo de que você está precisando muito se desenvolver. Está precisando muito se reconectar com você. Está precisando muito se reencontrar, tá? Porque aí na hora que você entende quais são seus objetivos para daqui a um ano, por exemplo, daqui 6 meses, o que eu quero ter de resultado financeiro, o que eu quero ter de resultado também do meu crescimento pessoal, na minha vida profissional, como é que eu quero estar? Você vai parar agora e vai planejar e vai alinhar. E aí você alinhando, colocando no papel o que são os seus objetivos, você vai listar, para você ser produtivo, as principais atividades que você tem que fazer que vão colocar você na direção de atingir aqueles objetivos ali, certo? Então, a pessoa que identificou agora, por exemplo, nossa, eu tive um prejuízo em relação ao número de clientes e o meu objetivo é, daqui a 2 meses, ter conseguido recuperar uma quantidade tal de clientes ou então ter conseguido captar uma quantidade tal de novos clientes. Se você registrou isso daí, você vai começar a fazer tarefas agora, no seu dia, enquanto você está na quarentena, que tenham a ver com isso. Então não faz sentido você fazer qualquer tarefa no seu dia que não tenha a ver com isso. Separe o momento que você vai fazer as suas coisas da sua casa, o momento que você vai estar de convívio, se você tem filhos, né, com seus filhos, com seu esposo. E a outra parte do tempo é você organizar com atividades, com tarefas que vão te auxiliar nisso. Talvez é um livro que você vai precisar ler, é um artigo que você vai precisar ler, é uma busca na internet, no Google, que você vai precisar fazer. Talvez você vai precisar colocar em ordem algumas coisas. Eu preciso pegar aqui os contatos dos meus clientes porque eu preciso listar para eu ligar para eles, para eu escrever um texto, uma mensagem de texto que eu vou mandar para eles. Imagine, por exemplo, os nutricionistas agora. É um momento agora para eu informar para os meus clientes, até aqueles que estavam mais ausentes, que eu estou fazendo atendimentos online. Quem sabe agora é o momento de eu resgatar o contato? Eu não usava e-mail marketing, eu não mandava conteúdo para os meus clientes que eu tenho o cadastro aqui. É hora de eu ativar um serviço de e-mail marketing, começar a mandar e-mail. Estou usando o exemplo de nutricionista, mas pode ser qualquer segmento, tá? Vou começar a mandar conteúdo para essas pessoas, vou criar um e-book e vou começar a mandar para as pessoas, vou começar a captar e-mail das pessoas para eu começar a fazer uma lista de clientes que eu vou começar a alimentar com conteúdo, criar um relacionamento com essas pessoas e posteriormente elas podem se tornar meus clientes. E assim você vai começar a pensar as estratégias que você vai fazer que você não vinha fazendo. Para você que pode ter um impacto positivo no seu negócio fazendo vídeos, você pode começar isso já, que você me contou aquele dia, né? Que você fez isso na sessão, você ligou para as pessoas e deu certo, né? A Jaque me contou que ela entrou em contato com as pessoas e ela conseguiu
fazer com que clientes fizessem lá as declarações, então assim, de imposto de renda. Então assim, é nesse momento você vai pensar dentro da estratégia do seu negócio, o que vai fazer sentido para você, que vai auxiliar. Então, por exemplo, no meu negócio, que é dar aulas e que é fazer atendimento, faz total sentido gerar conteúdo. Então, se eu trago para vocês conteúdo aqui variado, desde aspectos da psicologia e da nutrição, eu consigo, através desse conteúdo que eu vou trazendo, criar um relacionamento com vocês, e aí alguns de vocês vão se tornar meus clientes, alguns vão se tornar meus alunos, outros vão me indicar clientes. Por quê? Porque eu estou criando um relacionamento. E nesse relacionamento, vocês começam a se familiarizar comigo. Lembra do dia da live que eu fiz com vocês, ensinando vocês a usar o Instagram? Não é da minha área propriamente dita, mas por causa do meu trabalho na internet, porque eu empreendo com marketing digital, eu precisei aprender coisas que hoje eu consigo fazer o que eu fiz. Eu gerei um conteúdo que foi útil para vocês aprenderem uma série de coisas, não é da minha área profissional específica, faz parte das habilidades que eu fui adquirindo, porque o meu negócio migrou para o digital e eu trouxe para vocês algumas estratégias, algumas ferramentas que vocês podiam aproveitar no negócio de vocês. E isso é legal, por quê? Porque eu posso, com o que eu sei, contribuir com o crescimento de vocês e impactar o que vocês vão começar a fazer. E é assim, um colaborando com o outro. Quando eu falo para vocês que é o Cresce Mais Quem Cresce Junto, é pensando que nós podemos colaborar uns com os outros de várias maneiras. Eu posso colaborar com algo que eu aprendi, porque hoje é útil para o meu negócio e faz sentido e me dá resultado. Eu posso colaborar com o meu conteúdo técnico específico e posso colaborar também falando coisas que talvez não é exatamente para você, mas você conhece alguém que vai se beneficiar daquilo que eu estou falando e você talvez vai falar para essa pessoa: ei, tem uma profissional tal que ela fala de tal e tal e tal assunto e vai ser muito bom se acompanhar o trabalho dela porque vai auxiliar muito para você. Então, assim, pense aí, você que talvez dentro da sua área de profissão faz sentido você se tornar um produtor de conteúdo. Você se tornando, e aí, Elaine, por exemplo, você tem a questão de ser mais tímida, né? O seu perfil comportamental, ele não é um perfil que gosta tanto de ir para frente da câmera. Você tem duas escolhas. Uma é, apesar da timidez, treinar e vencer isso e começar a gerar conteúdo, porque hoje o que mais faz as pessoas comprarem as outras é o tete a tete no vídeo, tá? É o que mais faz as pessoas terem resultado hoje de ganhar autoridade, reconhecimento e as pessoas confiarem, são essas pessoas que se relacionam cara a cara, tá? Não é a única, mas é a que tem mais efeito. Isso já é comprovado, já é estudado, as métricas e as pessoas que se relacionam através de vídeos, elas acabam tendo mais impacto, mais relevância. Você pode fazer isso também através de conteúdo escrito. Você pode fazer e-mails com conteúdo relevante, onde as pessoas vão receber. Então, você tem, por exemplo, vários e-mails de várias pessoas, você começa a alimentar essa lista sua de clientes e mandando para elas, e as pessoas vão começar a entender daquele conteúdo que você está explicando através dos textos escritos. Você pode fazer isso também através das redes sociais, com postagens escritas também, como você já tem feito, né? Antes você não estava nem fazendo isso, agora você já está fazendo. Então, assim, se não é seu perfil, mas pensa bem, lá dentro da igreja você não consegue? Lá dentro da igreja, quando você precisa falar, quando você precisa pregar, quando você precisa se expor, você não se expõe? Pensa, não é diferente. A questão é, você consegue vencer isso quando é para Deus. Mas não é diferente. Se você enxergar o seu trabalho como servir a Deus através do seu trabalho, mas não especificamente dentro da igreja, vai fazer sentido. E talvez isso te encoraje, tá? Por exemplo, para mim não faz diferença quando eu faço aqui ou quando eu faço no Lasquinha do Céu, mas porque o meu perfil ajuda, tá? O meu perfil ajuda, eu tenho perfil com facilidade, eu não tenho nem um pouco de vergonha de falar diante de uma câmera. Eu não tenho preocupação se alguém vai julgar mal, se vão criticar, se não vão, se vão gostar, se não vão gostar. Eu não tenho isso. E aí, eu vou e falo, igual agora, eu não planejei essa live sozinha, eu tinha previsto que eu ia fazer a live com a Michelle. Aconteceu um imprevisto, eu venho e faço a live mesmo assim. Mesmo sabendo que eu não tinha 100% de certeza, porque eu não fiz nenhuma sequência, nenhuma anotação aqui do que eu ia falar com vocês. A questão é,
Quando você começa a fazer qualquer coisa que você não está habituado, vai ser no começo algo que você não faz com tanta naturalidade. Depois, igual dirigir. Você que está aqui, que já tem carteira de motorista, quando você começou a dirigir, você não dirigia com a mesma facilidade. Provavelmente agora você não fica pensando, vou trocar de marcha, vou pisar na embreagem, vou pisar no freio. Não, você faz o quê? De forma automática. Então, na hora que você treinou, começa a ficar cada vez mais fácil fazer. Indicar o seu trabalho para os clientes dela. Sim. Então, mas pensa bem, aí agora você tem que pensar nas estratégias, você tem que criar uma forma de apresentar o seu trabalho, criar mesmo como se fosse um portfólio, né, de como funciona o seu trabalho, quem é você. Gente, hoje é uma maneira simples e barata, tá? Se você hoje não tem seus canais na internet, você não está realmente tendo conteúdo sendo produzido na internet, hoje dificulta muito porque nós temos tantos produtores de conteúdo. Pensa bem, quantos youtubers você conhece ou já ouviu falar? Quem conhece mais é a molecada, né? O pessoal mais novo conhece mais ainda. A molecada de hoje não conhece ator e atriz igual a gente conheceu da TV. A molecada de hoje conhece youtuber. Então, pensa quantos meninos e meninas hoje têm uma influência digital muito grande, já são milionários, porque eles lidaram desde já com as ferramentas de internet. Pensa. Ela pensou em presencial, mas você está falando o quê, Elaine? De ir até o lugar? Porque agora, neste momento, ninguém pode ir em lugar nenhum, né? Então, agora o que você pode fazer é tudo aqui, tete a tete. É a internet. Mas aí, pensa bem. Quantas pessoas hoje, pessoas que não têm, nem fizeram, nem precisaram fazer graduação para que conseguissem hoje ter uma influência digital muito grande. E os profissionais hoje, mesmo que tenham um currículo muito bem, né, um currículo muito bom, tendo se formado em boas faculdades, tendo experiência, etc., se essa pessoa hoje está muito no offline, essa pessoa não está tendo uma presença digital, ela não vai ter a mesma chance no mercado. Não vai ter. Não vai ter. Entendeu? E aí, se essa pessoa... E Elaine, olha só. Por exemplo, as pessoas que estão agora dentro de casa precisam pensar nas alternativas que elas vão fazer, não só no presencial. Eu não sei se eu tô sendo clara com vocês. Se eu não tô sendo, eu vou ser novamente. Vou tentar novamente. Pessoal, não importa com que você trabalha. De agora para frente, muitos trabalhos vão ser gradativamente substituídos, tá? Pela tecnologia, por máquina. Muitos. Os profissionais que vão se tornar indispensáveis são os profissionais mais humanos. E o que são os profissionais mais humanos? Aqueles que têm um desenvolvimento pessoal tão grande, que são capazes de ter relacionamentos interpessoais com as pessoas que se tornam fundamentais, que as pessoas se conectam com eles e isso faz com que eles sejam diferenciados, tá? Então, pessoas que conseguem desenvolver aquilo que nós nos perdemos, que é a habilidade de ser empático, humano, generoso, cuidadoso. Isso é o que vai tornar relevante aquele profissional que poderia ser substituído pela máquina, tá? E essa substituição vai ser gradativa. Se você está dentro da sua casa e está começando a repensar no modelo de negócio que você tem, na sua empresa, se você não estava, eu te digo que você precisa estar. Não seja inocente e ingênuo, porque se você está contando que vai dar tudo certo na hora que a gente voltar e vai tudo voltar ao normal rapidinho, eu já te digo que não vai. Não para te desesperar, mas para te colocar ao par da realidade. A situação econômica que o nosso país tem, ela não era uma situação econômica boa, estava começando a melhorar. E de repente nós tivemos um impacto com essa questão de termos parado tudo, um impacto que foi de saúde junto com o impacto econômico. Para o país se recuperar disso, não vai ser agora. Como não vai ser agora, não pense você que podendo sair para a rua rapidamente, o seu possível cliente vai sair correndo para comprar de você. É isso que eu estou tentando explicar para vocês, eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente. Isso não vai acontecer. Assim como você não vai sair correndo para poder marcar uma viagem a passeio, porque você vai estar tanto com o receio da questão dos vírus, como a questão de você se precaver de não ter agora gastos desnecessários,
tanto vai acontecer isso, quanto uma coisa quanto a outra. Você vai, nesse momento, rever os seus comportamentos baseado em prevenção. E quando eu falo você, somos todos nós, tá? E você também vai, nesse momento, ver quais são os gastos fundamentais e quais não são. Então, na hora que agora a gente puder sair de casa, não vai sair todo mundo tendo o mesmo poder de compra e não vai sair todo mundo tendo o mesmo comportamento de antes. Então, tenham clareza. Se você está dentro da sua casa e não está estudando como é que você vai fazer, você deveria estar fazendo isso. A menos que você depois não esteja se importando de as coisas estarem realmente complicadas. Porque vão estar. Então, eu falo para vocês, minha parte pessoal, nem para mim, que já trabalho online, estou confortável e achando que vai ser tudo 100% igual, porque eu tenho consciência que não vai. Eu tenho consciência que não vai. Então, eu estou dentro da minha casa pensando na minha realidade. Quem agora estava pensando em conseguir emprego, as empresas elas estão demitindo, elas não estão contratando. Elas estão demitindo. Então, agora não é o momento propício. Nós vamos ter um número maior de desempregados do que a gente já tinha. Muito maior. Lá nos Estados Unidos saiu uma notícia hoje lá que foi pedido mais do que 3 milhões de seguro-desemprego, não sei o que, uma taxa assim absurda que para eles, isso quando é mensurado pela inteligência artificial, eles consideram como se fosse assim, algo que eles não conseguem nem mensurar, porque a inteligência artificial ela não leria isso como algo possível, algo nunca visto na história. Só que, na verdade, precisa ser lido como algo causado por uma catástrofe natural, que é a questão de tudo ter sido durante um tempo interrompido. Então, assim, não é diferente para eles, e eles são país de primeiro mundo, eles têm muito mais recurso do que nós. Nós temos muito menos recurso. E nós estávamos começando a ter mudanças na economia, que agora nós vamos ter mais alguns meses para começar a se recuperar. Então, pessoal, se você não estava pensando, pense agora. Não é o momento de pedir emprego. Não é o momento de você pensar em estratégias para o presencial. É momento de você pensar no máximo possível de alternativas e estratégias que você consegue fazer através de um meio não presencial. É isso que eu acho que eu não sei se eu tinha me feito clara para vocês. Entendeu? Deu para entender? Aí o Marcos está falando que ele trabalha com contabilidade, está fazendo muito acerto rescisório. Gente, e ainda nem começou, infelizmente ainda nem começou, só que não é pra gente se desesperar. É pra gente, nesse momento, agir de forma inteligente. É um fato, mas eu preciso ser inteligente agora. Então, o que eu vou fazer? Então, Elaine, essa ideia, anota ela aí, o que vocês vão fazer no presencial depois. Mas entenda que nesse momento não é o presencial que vai ser o forte, mesmo com a gente podendo voltar para a rua. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais cautela. O nosso comportamento, entendam de uma vez por todas, vai ser a última vez que eu vou falar isso. O nosso comportamento humano durante os próximos meses vai mudar muito. Porque, gente, a hora que liberarem pra gente sair, não é porque o vírus foi embora, não. A hora que liberarem pra gente sair ou a gente começa a sair e trabalhar, ou daqui a pouco vai todo mundo morrer de fome, de depressão, de suicídio, e as pessoas vão começar a realmente a sair atacando os mercados e vai fazer o quê? Saquear mercado, saquear farmácia. É isso que vai acontecer. Vocês entenderam agora? Então agora é você começar a pensar, e não é nem pensar em uma forma de ganhar dinheiro só não, Daniela. É uma forma de você, nesse momento, porque quem estiver pensando agora, de forma, eu não tô falando que você falou isso não, tá? Mas quem estiver pensando agora de forma assim, como é que eu vou ganhar dinheiro? Não, nesse momento agora, mais do que nunca, é um momento colaborativo, porque tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo poupando de não gastar à toa e todo mundo agora tendo muita coisa pendente aí para resolver, porque o brasileiro não se prepara com frequência. O brasileiro não é de se preparar. Então, por exemplo, o meu trabalho é ganhar online, por exemplo, com os cursos, mas eu entendo que até o formato, até a maneira como é conduzido, isso vai ter que ser feito de uma forma diferente.
Por quê? Porque pensa, se os meus cursos são para Nutris, os Nutris nesse momento estão sofrendo o impacto da diminuição dos clientes no consultório. Você acha que o poder de compra dele agora vai estar igual? Não vai estar. Você acha que ele vai focar agora em comprar curso online ou ele vai focar agora em qual estratégia ele pode fazer para recuperar esses clientes, etc. Então, tudo vai precisar ser revisto. De que maneira que eu vou fazer agora, mas pensando no coletivo. Então, assim, é o desafio maior para todos nós, porque pela primeira vez não é algo pensando só no próprio umbigo. É literalmente pensar em todo mundo, porque está todo mundo no mesmo barco. O país inteiro está no mesmo barco. Tá? Nesse momento está todo mundo no mesmo barco. Entendam isso e pensem nisso, não se entristeçam, não se preocupem negativamente, mas agora cada um, nós vamos terminar essa live agora, falta um minutinho, cada um vai pensar aí, na minha área, como é que eu posso fazer nesse momento para criar um relacionamento, uma entrega do meu serviço, uma entrega do meu produto online, de que forma que eu posso trabalhar nesse momento? Pensem de forma estratégica, gastem o tempo de vocês pensando de forma útil, tá? E às 8 horas eu volto, vai ter uma live. Essa live tem a ver com a parte de empreendedorismo também, tá? É uma live com uma conterrânea. Nós vamos estar juntos aqui às 8 horas, eu espero por vocês. E aí ela quem vai conduzir a live e vocês participam e interajam com a gente, tá bom? Posso contar com a participação de vocês também na próxima live?